Patrocínio Boreal Trip, estudo e intercâmbio. E eVisa Immigration, consultoria de imigração. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Mandem suas perguntas e respondemos aqui no Canadá Diário Responde. Vamos lá, Fá? Vamos lá. Sem perder tempo. Roda a vinheta. Antes de tudo, vamos falar sobre o nosso novo canal, né, Fá? Sim. Tá sendo sucesso, hein? O pessoal tá gostando. Sim, a gente precisa arrebanhar mais subscribers para o nosso canal. E tá sendo muito divertido, a gente adora fazer, canal com a criançada, canal bem leve, canal pra criança também, liberado pra criançada, mas pra adulto também, pra criança e adulto, pra todo mundo, e é muito divertido, tem degustação de comida estranha, tem brinquedo, tem teste de coisas estranhas, tem o Crianças Gringas Reagem, que é muito interessante, né? Os nossos filhos nasceram no Canadá, eles são brasileiros, mas nasceram no Canadá. Então tem um monte de coisa. São gringos, né? São gringuinhos, assim. Então tem um monte de coisa do Brasil que eles não conhecem. Então, por exemplo, eles conhecendo o carnaval do Brasil, coisas assim que a gente tá mostrando pra eles, apresentando ao vivo e vocês vendo também a reação deles. E a gente dá muita risada. É muito engraçado, né? Então, se inscrevam no canal, vale a pena. E o pessoal tem gostado e a gente quer o feedback de vocês, sempre. Vamos pro programa, então. Vamos lá. Vocês gostam da nossa degustação, então vamos testar aqui uma coisa diferente. Eu não sei se existe isso no Brasil. O que é isso? Fala, explica. Isso é suco de limão concentrado. Então aqui eu não compro limão. Quer dizer, tem limão para comprar, né? Mas é caro, inclusive. Mas é caro. Um limão custa $1, não é isso? É muito caro o limão. Limãozinho, assim. Né? Então eu acabo comprando limão assim, vem na garrafinha, aí eu uso pra tudo, né? E pra fazer limonada, inclusive. Tem tanto o limão, esse daqui na verdade é o lime. Ah, é uma diferença. Verde. Vamos ensinar isso. Tem duas coisas, não é lemon. A gente tá acostumado no Brasil a chamar de lemon. Lemon aqui é o limão siciliano, que é aquele limão maior amarelo, né? Aquele é o lemon. O nosso limão verdinho, eles chamam de lime. Olha aí, aprendam isso ó, com a Fabiana, vivendo e aprendendo com Fabiana. O verdinho que a gente achava que era lemon, chama lime. Exatamente. Né? Então eu compro dos dois, né? Esse daqui é o lime, esse é o verdinho concentrado. Vamos testar. Abriu. Vamos lá. Você já botou açúcar? Já botei açúcar aqui e botei água. Quanto quer, Fá? Não sei, depende de quanto azeite você quer. Limão, é como se fosse um suco de limão. É só o limão concentrado, não tá misturado com nada? Limão, não. Pra temperar salada, pra qualquer coisa. Ah, gostoso. Eu acho mais prático. Você pode comprar a garrafa maior, mas às vezes eu compro também, vem uma garrafinha bem pequenininha assim. Que parece um limãozinho, né? É, ela tem o formato de um limãozinho, é bonitinho. Vamos lá para as perguntas. Começando com pergunta e vídeo, pergunta do Alan. Manda aí, Alan. Olá, Dimitri. Olá, Fabiana, tudo bem? Meu nome é Alan, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. E minha dúvida é sobre o fornecimento de energia. Se ocorrem quedas, oscilações ou falta de energia completa. Eu surgi essa dúvida porque esses dias aqui faltou energia por volta da 1 da manhã, só foi voltar às 4 horas. E aí no Canadá, vocês ficam sem energia de vez em quando, passam um frio na neve? Isso é minha dúvida. Obrigado e tchau, tchau. Ó, gostei do pôster aí na parede, Alan. Gostei do God of War aí. Kratos. Mas e aí, Fá? Então, Alan, é engraçado, mas nunca aconteceu isso com a gente aqui. Vou falar só daqui dessa área de Vancouver, onde a gente mora. Nunca aconteceu. Nunca faltou energia elétrica em quase 9 anos. Uma vez a Fabiana estava viajando. Ela não sabe porque ela estava viajando. Fabiana viaja, inclusive. Não lembro onde você estava nessa época, senão eu colocava o link aí, inclusive. Mas eu fiz um vídeo com as crianças. Na escola do Eric faltou energia. Ah, é? Em casa não faltou, mas na escola do Eric, de manhã, faltou energia. Ligaram aqui para eu buscar ele na escola porque tinha faltado energia. O que aconteceu? Agora uma vez eu me lembro, não chegou a faltar aqui dentro de casa. Foi uma época que deu uma ventania absurda, assim, né? Uma tempestade, né? E um vento muito forte, de, sei lá, 80, 90 km por hora. E derrubou muitas árvores, muitas. Foi o Last of Us, praticamente. Foi um horror. Tudo destruído. Eu nunca vi um negócio daquele, a gente saiu e a gente não se ligou, assim, sabe? Que o vento estava tão forte. E a gente saiu, tá? Na tranquilidade, era fim de semana, fomos passear. A gente saiu, a gente ia encontrar a Clarissa, né? Ia encontrar a Clarissa, da Boreal Trip. E aí a gente saiu, e aí quando a gente começou, assim, já na nossa rua tinham várias árvores caídas. Tudo na rua, assim. Tipo, a gente tem vídeo. A gente tem vídeo. Caiu uma árvore aqui. Olha isso, acabou de cair a árvore. Descamba o carro inteiro. E caiu muito, mostra aí o chão. Que loucura. Olha aqui, mais uma.
Mas, Olha assim, isso. tem árvore caída em todos os lugares. Eu não sei a conta disso. Olha lá, daquele lado. Ixi, ó, ali na frente. No nosso lado esquerdo. Já tem um carro de emergência ali, não sei se é da energia. A gente viu a fumaça saindo. E olha que maluquice. Ai, nossa! Ai! Nossa! Isso, foi outro. Você conseguiu filmar? Talvez. Olha! Tá estourando por causa dos galhos batendo no field. Foi um horror, show de horror. Aí nessa época faltou energia em muitas regiões da cidade, né? Mas por quê? Porque vários fios elétricos foram destruídos, né? Então isso daí foi um fato pontual, assim, né? Porque destruiu muitas das redes elétricas, assim. Então algumas casas, teve casa de amiga minha que ficou 2 dias sem energia elétrica até consertarem todos os fios, todos os postes, né? Tudo que tinha caído, assim, né? Então, nessa época, assim, a gente deu a sorte de no nosso prédio não ter faltado, mas a gente soube de muitos lugares, inclusive mercados que ficaram, mas foi por causa disso, dessa tempestade e desse monte de árvore que caiu. Agora, assim, uma coisa assim... Constante, né? Não. Inclusive quando a gente foi pro Brasil, eu fiz até um vídeo comentando isso, nos vídeos que eu comparava, né, e eu ficava impressionado, lá na casa dos meus pais, faltava energia praticamente toda semana, era uma coisa assim, normal. Toda semana tinha que faltar energia. E eu tava desacostumado com isso, porque aqui, realmente em casa, especificamente, nunca faltou. A gente nunca ficou sem energia. E aí, se faltasse, é uma coisa complicada mesmo, né? Que você falou, né, Alan? Do inverno, né? Do inverno, né? Faltar no inverno é uma coisa complicada, porque além do aquecimento, aqui em casa, por exemplo, o fogão é elétrico. Nossa, eu não pensei nisso. Né? Então lá no Brasil, assim, né? Fogão a gás, você põe né? Você come pelo menos, você né? vela na cozinha, você consegue cozinhar. Aqui você não consegue. E nem comida congelada você pode comer. Não, porque não vai ter micro-ondas funcionando, então... Irmão, porque você vai estar congelando. Você vai comer fruta, come fruta só, né? Coisas cruas. Verdade. Que horror, eu não tinha pensado nisso. Não tem nem alternativa, né? Talvez se você tiver lareira, você coloca um negócio. Um marshmallow na lareira, né? Difícil. O Diego Araújo viu um vídeo que a gente fala sobre os cupons, né, de desconto e comenta aqui. Tempos atrás eu ouvi num grupo sobre Canadá um cara falando que se o fulano não gastasse com quase nada e vivesse à base de cupons, dava para viver no período do college. Vocês poderiam falar como funciona esse lance de cupons? Dá para economizar mesmo usando eles? Muitas lojas têm. Como que funciona isso? Eu vi que nos Estados Unidos é bem forte essa cultura de cupons. Aqui no Brasil eu só vejo de fast food. Não é forte aqui. Não, eu acho exagero isso. Inclusive tem um programa nos Estados Unidos sobre cupom, né? Extreme, como é que chama? Mais, né? Extreme Couponer, eu não lembro. É um reality show. E que é muito interessante. Eu não sei se aquilo é verdade. Não sei. Que é a pessoa que vive só de cupons e tudo sai de graça. A pessoa deixa de trabalhar, a pessoa sai do trabalho para ficar cortando o dia inteiro cupom. Eu já vi isso. Eu já vi. É um programa, é um reality show. Procura que é muito curioso. Mas aqui não é assim, não. A gente tem uma amiga maluca por cupons. Mas ela não faz mais. Não faz mais? Cansou? Não, ainda claro. Que não vale a pena, né? Mas é engraçado que toda vez que eu vou em supermercado é muito difícil ver alguém passando cupom. Assim, muito. Não tem. Assim, tem cupom. Tem gente que usa... Não, tem gente no mercado que usa. Algumas vezes eu vejo a pessoa lá no mercado, passa, compra, e assim, 200 cupons. Assim, eu vejo, mas não é uma coisa tão comum. Entendeu? Assim, eu acho que não dá. Esse negócio de viver só com cupom de tudo de graça, não é. Eu acho que é meio ilusão. Eu sei que agora tem uns apps, né, que você pode baixar. Também. Na verdade, eles falam, né, quais cupons, assim, que estão daquela semana, os flyers, não sei o quê. Mas eu acho que dá muito trabalho, né? Eu acho que não vale a pena, não. Não vale o esforço, não. Não vale. Não sei. Não vale. O Marcos Gonçalves Pereira pergunta se tem dengue aqui no Canadá. Dengue? Não, acho que não. Dengue não tem. Inclusive não tem. O pessoal não tem nada de preocupação com água parada, então não tem. Mas teve uma época que teve alguma coisa que era alguma doença de mosquito, mas de pessoas que estavam vindo de outros países, lembra? Não, mas aqui não. Tem mosquito. Tem mosquito. No verão tem bastante mosquito. Mas não, dengue não. O mosquito é só... Eu acho que o mosquito da dengue não consegue viver no clima daqui. Eu acho que o clima não propicia. Mas no calor tem muito mosquito. Mas aí ele não aguenta o frio, né? Mas o mosquito só enche o saco da gente também, né? Só pica e tal, mas não transmite dengue. O Alexandre Pereira da Silva comenta aqui. Tem uma pergunta. Existe banca de jornal no Canadá? Sou jornaleiro em São Paulo.
Banca de jornal não existe. Na rua não. Na rua não existe. Tem o newsstand, tem em alguns lugares, eu já vi dentro do aeroporto, mas não é comum, não tem banca de jornal na rua, né? Tem alguns shoppings, mas não é uma banca, é um stand mesmo, né? Vende algumas revistas, mas o curioso é que a banca é bem diferente, por exemplo, ela não vende revista em quadrinhos, ou no mercado mesmo, porque no mercado, por exemplo, no caixa do mercado, tem um monte de revista, aquela principalmente revista sensacionalista, né? Agora, não vende revista em quadrinhos. Por quê? Porque para revista em quadrinhos, existe uma coisa chamada Comic Shop, que é um lugar que só vende revista em quadrinhos. Então é diferente, o conceito é diferente. A pessoa vai para o Comic Shop só para comprar especificamente revista em quadrinhos. Tem outras coisas também, né? Action figures e tal, mas o foco é vender revista em quadrinhos. Mesmo esses quiosques em shoppings, em aeroporto, não vende as revistas em quadrinhos, só vende revistas mesmo semanais ou informativas, ou até livro eventualmente, mas quadrinhos não tem. É muito curioso. O jornal não vende, mas as revistas vendem no supermercado, não só na área do caixa. Tem uma parte ali onde, por exemplo, no Walmart, ou qualquer outro supermercado, perto de onde estão os livros, tem um corredor ali, né, só de revista. É verdade. Né? Agora, o jornal onde fica? Tô tentando lembrar. O jornal vende no mercado, fica perto do caixa, né? E também vende naqueles totens de rua, que é um negócio que você põe a moedinha lá, abre, você pega um jornal, solta todo o jornal, mas você tem que pegar um, fecha de novo. É porque tem essas caixinhas que vendem no jornal, tem alguns jornais que são gratuitos, então você só abre a portinha lá e pega. Os que são pagos, você põe a moeda. É verdade, esqueci disso aí. Mas banca na rua a gente não acha. Meu querido, você trabalha em banca, tem que mudar de área pra vir pra cá. E você sabe que meu sonho, quando eu era criança, era ter uma banca de revista. Não era como um negócio, eu queria ter pra eu poder ler tudo de graça. Esse era o meu objetivo. Legal. Pergunta interessantíssima do Raoni da Silva. Ele até explica aqui, ó, se puderem responder, ok, se não vou entender, pois é muito difícil. Nossa, olha só. Vem por aí? O que deveria acontecer com vocês dois para desistirem do Canadá e voltarem ao Brasil? Ou seja, quais seriam as coisas somadas que dissessem, chega, não dá mais, vamos voltar para o Brasil? Penso nisso, pois assistindo bastante os vídeos de vocês, percebo que a imparcialidade é total e a sinceridade é notória. Isso, certeza. Obrigado. Feliz que você perceba, porque assim, realmente a gente prima pela imparcialidade. Ninguém vai tirar esse direito da gente sempre falar a verdade em cima da nossa opinião, né? Obviamente. A nossa verdade, pelo menos. Cada um tem a própria verdade, né? A gente tenta ser imparcial o máximo possível, né? E a gente gosta quando a gente mostra opinião. Fatos, né? Quando a gente mostra os fatos, a gente tenta ser imparcial. É lógico que a gente acaba dando a nossa opinião e aí não tem como ser imparcial. Mas quando são coisas informativas, a gente tenta, né? Pois é, e a gente tenta mostrar todos os lados. Esse é o nosso objetivo. Mas e aí, Fá? Nossa, Raoni, essa pergunta é muito difícil mesmo. Porque assim, o que teria que acontecer aqui no Canadá ou o que teria que acontecer no Brasil que fizesse a gente voltar? Porque isso, né, é bem diferente. Bom, a gente já respondeu, inclusive, num outro vídeo, uma pergunta se o Brasil deixasse de ser violento, a gente voltaria. Ah, sim, mas aí é utopia, né? Utopia. Mas aqui no Canadá, vamos manter a coisa aqui no Canadá. O que teria que acontecer aqui pra gente voltar no Brasil? Uma catástrofe. Digo no sentido de uma catástrofe da natureza. Você acha que se tivesse um terremoto aqui, por exemplo, você voltaria pro Brasil? Eu não sei. Talvez, não sei. É muito difícil, né? Uma catástrofe assim, uma catástrofe tão grande que você não pudesse mudar para nenhuma outra cidade do Canadá. Ou você, sei lá, você não consegue nem voltar para o Brasil, né? Se acontecer uma catástrofe tão grande também, assim também, você morreu já. É verdade. Também tem isso. Mas é verdade, de repente um terremoto que acabou com tudo. E assim, não é que só acabou, né? Economicamente também acabou, você não tem mais nem o que comer, né? Eu acho que, em cima disso que você está falando, alguma coisa que os nossos filhos estivessem passando dificuldade aqui também, a gente passando fome, dificuldades, nossos filhos sem nenhuma perspectiva, né, de futuro, de repente. Sim, a gente muda. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que eu imagino, assim, que acabaria mudando toda a nossa situação aqui, né? Porque, claro, a gente tá aqui porque a gente, né, tem uma vida confortável e as nossas crianças também. Isso, assim, o que precisaria acontecer aqui no Canadá. O que precisaria acontecer no Brasil, é claro, né, se acontecer de alguém da nossa família precisar muito da nossa ajuda e precisar que nós estejamos lá, eu acho que isso é uma coisa que nos faria voltar.
É verdade. Né? Então são situações diferentes, né? O que precisaria acontecer no Brasil e o que precisaria acontecer aqui. Mas eu acho que é isso, né? No final das contas acaba sendo relacionado às pessoas, né? Ou as pessoas, ou assim, é uma questão de necessidade mesmo. Se realmente, vamos dizer, tem uma recessão muito grande aqui no Canadá e essa recessão não atacou o Brasil, por exemplo, né? Não tem por que ficar aqui, né? A gente tá passando fome, passando dificuldades, sem nenhuma previsão de melhora e tal. É uma questão de afinidade até. A gente tem afinidade com o Brasil também, né? Mas eu acho que são esses fatores externos alheios a gente, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. De repente, o terremoto... A previsão de ter o terremoto também com tsunami absurdo, aquela coisa horrorosa. Eu não gosto nem de pensar nessas coisas, mas sim, eu acho que essas catástrofes naturais mesmo, né? É isso, meus queridos. Mandem suas perguntas. Lembrando que as perguntas em vídeo têm prioridade. Elas entram na fila na ordem que chegam mesmo. E aí elas têm prioridade também, se forem perguntas de interesse geral, obviamente, né? E o e-mail para mandar as perguntas em vídeo tá aqui embaixo na descrição. É isso aí, espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, manda esse vídeo pros seus amigos, manda esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, distribua lá, porque isso sempre ajuda, né, Fá? Ajuda, sim. Se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu, que isso é muito importante pra gente e é muito importante pra vocês também que vão receber as novidades do canal. E clique no sininho aqui do YouTube se você quiser receber uma notificação assim que o vídeo for ao ar. É isso aí, valeu, meus queridos. Beijo no coração. Tchau, até a próxima.